Nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo da vida real de como esse discurso de que você tem que ser rico e vencedor e chegar lá colabora para que você deixe de ter alegria e desista de se permitir ser feliz e saudável. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente as notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia que eu acho relevante trazer para nossa conversa aqui. Gente, domingo retrasado saiu aqui um vídeo sobre a recuperação da Simone Biles e o paralelo do caminho de volta dela com a nossa jornada de cura depois de um burnout. E eu me lembrei de uma outra ginasta que é um exemplo muito importante para que você entenda de uma vez por todas qual é a direção certa a tomar para sair desse buraco do estresse crônico que está te deixando exausto, com insônia, ansioso e deprimido. Uma ginasta também americana chamada Caitlin Ohashi vai nos ensinar hoje duas coisas fundamentais. A primeira coisa é sobre a diferença entre se esforçar para ser um vencedor e corresponder às expectativas das pessoas e se comprometer em entender o que te faz feliz. A Caitlin era uma ginasta top das tops. Para você ter uma ideia, teve um tempo em que ela batia a Simone Biles. Mas essa moça não tinha um corpo padrão, o corpo padrão das ginastas. O corpo de ginasta que vem à nossa mente quando eu falo para você, imagine uma ginasta. Ela era um pouco maior e ela tem mais flacidez. Ela era magra, mas menos que a maioria. E por conta disso, ela foi muito criticada nas redes sociais. Massacrada, eu diria. Porque ela ouvia que era gorda, que ela tinha engolido um porco, que ela tinha que ter vergonha do quanto o corpo dela tinha mudado. E ela acabou largando a ginástica para ir cursar uma faculdade. Nessa faculdade, ela praticava ginástica e se apresentava. Ou seja, ela saiu do circuito das competições mundiais e ela passou a ser uma atleta da equipe da faculdade. Nos Estados Unidos tem sempre um esquema de bolsa de estudos para atletas, né? Que assim a faculdade atrai atletas bons para lá, conseguindo assim bons resultados nas competições entre faculdades, que lá tem uma importância imensa. E em contrapartida, esses atletas ganham uma bolsa e não precisam pagar pela faculdade, que nos Estados Unidos inclui a faculdade em si e mais moradia, etc. Porque normalmente eles estudam em cidades que não são as de origem da família, etc. Bom, só que ela fazia os treinos meio que com a tecla foda-se ligada. Porque ela tinha perdido completamente o senso de valor pessoal, o senso de propósito que aquilo tinha na vida dela e o prazer em se superar cada vez mais em uma coisa que ela tinha um claro talento muito acima da média. Na paralela, entrou uma técnica para essa equipe da faculdade, uma técnica nova, e a Caitlin, que estava acostumada a descarregar toda a sua frustração e raiva nos técnicos, acabou batendo de frente com essa mulher. Essa técnica vinha de uma escola meio coach e ela vinha há muito tempo imprimindo uma dinâmica de técnica implacável e aprendeu a falar coisas como vencedores fazem ajustes e perdedores arrumam desculpas para os atletas. Quando ela ouviu da Caitlin que a Caitlin se odiava, ela falou, eu me odeio, e que ela não queria ser ótima de novo e que inclusive ela fazia tudo que a técnica mandava ao contrário. Essa técnica pensou em pedir demissão, porque claramente ela não estava conseguindo fazer a melhor atleta da equipe performar bem. E o resultado tinha sido que, naquele 1 ano em que ela já era técnica da equipe, a faculdade, cuja última classificação tinha sido um 2º lugar no campeonato, naquele ano passou a ser a última colocada. Só que a técnica, nesse processo de eu vou pedir demissão, acabou vendo um livro de um técnico americano famoso, que eu jamais vou lembrar o nome, que escreveu uma frase que impactou muito ela. A frase era a seguinte: sucesso é a tranquilidade de saber que você deu o seu melhor. E a partir daí a técnica acabou se dando conta de que ela vinha tentando há muitos anos ser uma pessoa diferente da pessoa que ela era de verdade. E segundo ela, quando a gente tenta ser quem a gente não é, tudo que a gente consegue é ser uma pessoa de 2ª categoria. Tem uma aula em que eu falo profundamente sobre isso e eu vou deixar aqui para você. É uma aula sobre como a gente precisa deixar de tentar ser quem as pessoas esperam que a gente seja para nos conectar com a nossa autenticidade e assim com a liberdade de ser quem a gente é
e, por consequência, trocar o estresse crônico pela alegria e pela saúde física e mental. E um dia essa técnica entendeu que a Caitlyn não odiava a ginástica. Ela odiava tudo o que estava associado a ser uma atleta excelente. E ela perguntou para a moça qual que tinha sido a última vez que a Caitlyn lembrava de ter sido feliz naquele esporte. E ela pensou e falou, olha, eu nem me lembro mais, mas com toda certeza foi antes de eu me tornar uma atleta de elite, coisa que tinha acontecido quando ela tinha 11 anos. E aí essa técnica se dedicou a mostrar para a Caitlyn que a Caitlyn também estava tentando ser uma pessoa que ela não era. E da mesma forma, tudo que ela estava conseguindo era ser uma pessoa de segunda categoria. É isso que acontece com a gente que burnoutou. Quem burnoutou esteve a vida inteira tentando construir essa vida em que a gente não era quem a gente nasceu para ser. E sim, personagens sociais que tentavam corresponder às expectativas que as pessoas tinham sobre nós, tentando conquistar as coisas que são valorizadas socialmente, ao invés de entender o que nos faz bem. Porque assim a gente se blindaria na nossa cabeça dos julgamentos negativos das pessoas. É por isso que todo mundo, sem exceção, que entra em burnout é incapaz de responder quem é, do que gosta e o que quer fazer. Por muito tempo a gente fica só tentando voltar, tentando retomar a vida de onde a gente estava, para seguir nos esforçando para ter resultados que nos blinde do julgamento das pessoas, sem nos dar conta que o preço que a gente teve que pagar por isso foi tão alto que a gente acabou adoecendo. Ter tentado ser excelente por tanto tempo, ter tentado ser vencedora por tanto tempo e corresponder às expectativas das pessoas sobre ela, foi o que custou para Caitlyn a alegria de viver. Assim como para mim e para você. É por isso que é muito difícil a gente entender que a vida não é esse horror, que a gente não é incapaz e que o nosso futuro pode ser muito maravilhoso sim depois de um burnout. É muito difícil sair desse lugar de se enxergar como um fracasso, de tentar se manter num lugar que não é o nosso, mesmo a gente se sentindo desencaixado, sem ter a ajuda certa. Por isso eu insisto para vocês não fazerem o tratamento convencional, e sim fazerem o tratamento correto. E caso você não saiba qual é ele, vou deixar aqui em cima a aula 3 lá do outro canal. Essa técnica conseguiu fazer a Caitlyn entender finalmente que elas iam construir ali, juntas, um caminho que seria bom para Caitlyn como pessoa, e não um caminho para que ela conseguisse corresponder à expectativa de alguém, de se tornar novamente um estereótipo da medalhista de elite que ela tentou ser por tanto tempo e que a traumatizou tão intensamente. A técnica ia ajudar a Caitlyn a ser uma campeã na vida, o que significou que ela passou a não mais focar em subir no pódio, mas em sair de cada uma das suas apresentações com um sorriso no rosto e se sentindo bem com ela mesma, satisfeita por ter dado o seu melhor. Meu amigo burnoutado, enquanto você não aceitar que esse caminho de corresponder às expectativas, de não decepcionar, de ser validado por todo mundo é uma furada e que foi isso que te adoeceu, e não começar a construir um novo caminho onde você fará o seu melhor, independentemente do que pensem ou achem sobre você ou os seus resultados, você seguirá sem colocar o seu potencial no mundo e sem entender o seu valor e o seu lugar. E a segunda coisa que a gente pode aprender com essa história é o seguinte: quando a Caitlyn desistiu da ginástica e foi fazer faculdade, a mãe dela não aceitou muito bem. Mas anos mais tarde, quando ela viu que a filha voltou a ser feliz, que a filha tinha mudado da água para o vinho, que aquele peso da raiva, da culpa, da frustração tinha dado lugar a uma leveza de alegria e motivação para novamente buscar o seu melhor, a mãe mudou de ideia. Muitas vezes a gente reluta em largar esse caminho de corresponder às expectativas porque a gente tem medo de decepcionar ou de parecer ingrato, principalmente aos nossos pais que tanto se esforçaram para que a gente fosse um vencedor. Mas os nossos pais indicam o caminho que eles entendem ser melhor para a gente. Se é mesmo o melhor para a gente, só a gente pode saber. Os nossos pais nos querem ver felizes, então pode acreditar, seus pais vão ficar felizes e sentir que o esforço deles não foi em vão
se eles virem que você está feliz. Você pode se matar tentando ser quem você acha que eles esperam que você seja e eles não serão felizes. Não porque você burnoutou, mas porque você não tem mais alegria de viver. Então entenda o que te faz bem e seja fiel a quem você é e não ao que você acha que esperam de você. Sucesso é a tranquilidade de saber que você deu o seu melhor. Ninguém espera que você seja o próximo fenômeno da sua área de atuação, mas a única chance que você tem de chegar perto disso é sendo quem você nasceu para ser. Caso contrário, tudo que você vai conseguir é ficar afundado nesse burnout, sendo uma pessoa de segunda categoria. Eu vou deixar no descritivo um vídeo que eu vi sobre essa história, porque foi nesse vídeo que eu conheci a história da Caitlyn e eu gosto de dar os créditos. E também vou deixar na tela final 3 aulas que vão te ajudar a entender tudo isso. Aquela sobre autenticidade e liberdade que eu deixei nos cards, uma outra sobre propósito de vida e uma outra sobre o sumo da vida, que você vai entender o que é assistindo a aula. Para de tentar ser o vencedor e começa a tentar ser o melhor que você pode ser. Os resultados, externa e internamente, são surpreendentes quando a gente faz isso. E você vai entender que não nasceu para morrer de trabalhar, achando que a sua vida não faz nenhum sentido. Você nasceu para ser feliz e para impactar o mundo à sua maneira. Confia e até o próximo.